Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016, esse mês que não termina nunca, né? Vamos aos movimentos do mercado. Hoje, um dia de alta no índice Bovespa, né? Uma alta de 1,55%, que, bom, deixou o cenário novamente complicado no mercado. Vamos recapitular, né, o que a gente vinha vendo para chegar então ao ponto de hoje e tentar tirar alguma conclusão. Bom, desde o final do mês passado, o mercado vem num movimento bastante errático, que se acentuou bastante, principalmente do ponto de vista intradiário, ao longo do mês de agosto, né, o conhecido mês do cachorro louco, onde o mercado realmente tem uma movimentação mais difícil, usualmente, e eu vou dizer que, olha, fazia tempo que eu não via o mercado tão errático no intraday, tão difícil de operar, pelo menos dentro dos meus modelos, não sei se vocês estão tendo a mesma experiência, mas pelo que eu estou conversando com algumas pessoas, parece que não é só aqui comigo. Né? E, enfim, o grande problema é que o mercado não está conseguindo sustentar o movimento por mais de um pregão. Ele finge que vai para um lado, vem para o outro e assim vai, fica difícil de buscar essas posições. A gente vinha de maneira geral bem altista, né? Até que o mercado começou a perder força, né? Aqui pelo dia 18, 19, principalmente a partir do dia 22, onde o mercado produziu esse candle mais forte, queda, né? E pela primeira vez a gente teve uma falha no mercado em reagir de forma intensa a um dia mais direcional de queda, né? Pouco a pouco o mercado, o índice Bovespa, veio vindo para baixo da média móvel de 21 períodos. A gente vem apresentando um padrão de mercado sobe no início do pregão e ao longo do restante do pregão na parte da tarde o mercado é derrubado. Então os vendedores vêm derrubando os preços, no entanto, sempre derrubando o preço para baixo da média móvel de 21 períodos, que ainda está ascendente. Mas apesar de eles conseguirem derrubar os preços, eles não conseguiram, a força vendedora não conseguiu produzir um candle de força vendedora que tirasse o mercado de cima dessa região aqui da média móvel de 21 períodos. Então, o que eu mencionei na sexta-feira é que o mercado estava em cima do muro. Ele precisava de uma definição, como há muito tempo vem precisando, e essa definição, ao meu ver, seria uma barra forte, direcional, portanto, sendo a sua maior parte corpo, para cima, rompendo essa faixa dessas máximas aqui, por volta dos 58.660, conseguindo romper para cima e ter o seu acionamento, a superação da sua máxima num outro pregão para sinalizar a retomada do movimento de alta, nos indicando então que essa tendência de alta que ainda está vigente, ela vai ter continuidade, ou o que eu achava até o cenário mais provável, uma barra direcional de baixa que produzisse um fechamento abaixo dessas mínimas aqui dessa última semana, e então sinalizaria provavelmente um movimento de queda em busca dos 56 mil pontos. Minha expectativa era de queda para o mercado de hoje, mas a gente sabia que o mercado podia ir para qualquer lado. Ele não fechou claro na sexta-feira, ele teve a oportunidade de fechar no movimento de queda, tanto até o mercado americano, e o fechamento foi hesitante do ponto de vista de força vendedora. Então hoje o que a gente teve um candle de força compradora, que não conseguiu produzir o rompimento dessa zona de resistência de curto prazo como eu gostaria, para deixar o cenário um pouco mais claro. O volume também não chamou muita atenção, mas que já faz pelo menos um papel mínimo aí de apontar para cima, sendo importante, na minha visão, que o mercado supere essa máxima. Ou seja, se o mercado amanhã, terça-feira, conseguir produzir movimentação acima da máxima de hoje, idealmente conseguir produzir um sinal no intraday, um setup comprador, se a gente perceber uma melhora do volume, se a gente perceber que, principalmente no mercado americano, há também um mercado apontando para cima, é a sinalização de alta. A gente
apesar das tentativas, em nenhum momento saiu da tendência de alta. A gente se apoia na média móvel de 21 períodos, né? E se apoia também tanto no topo anterior imediato, quanto naquela zona que era objetivo para o movimento de alta inicialmente, dos 58.500 pontos. Né? O mercado acabou se apoiando aqui. Se o mercado for embora, nosso alvo continua sendo 62.500 pontos. O topo de setembro ali de 2014. Tá? Para acreditar num cenário de queda, agora fica mais fácil, né? Somente se o mercado não romper este topo e produzir um movimento que venha fechar abaixo, tá, da mínima da semana passada, né, 57.260 pontos, porque isso produziria um pivô de baixa, já rompendo também a média móvel de 21 períodos. Tá. Lembre que semana passada a gente teve a interrupção de uma sequência bastante grande de semanas em alta. Foram 10 semanas em alta. Semana passada foi a primeira semana de baixa, então, em bastante tempo. Eu mencionei com vocês que o fato de a gente ter o fechamento da semana em baixa era interessante e potencializava um movimento corretivo no nosso mercado, caso a gente tivesse negociação abaixo da mínima da semana passada, porque isso levaria muitos position traders, esses caras que operam com gráfico semanal, de periodicidade semanal, a realizar prováveis lucros, né, acumulados ao longo desse movimento. Então isso poderia facilmente trazer o mercado para o teste do topo de abril-maio ali por volta dos 54.500 pontos. Mas por enquanto o mercado não acionou esse cenário. Então ele vai meio que dando uma pontada aí para cima, mas eu sinceramente não sinto muita firmeza. Tá realmente bastante complicado. Mas isso não impede, olha só, o fato do índice em si estar complicado não significa que todo o mercado vai estar complicado. A gente teve boas operações ao longo do mês. Inclusive hoje surgiram aí duas operações possíveis bacanas do ponto de vista comprador, que são o Banco do Brasil, rompendo a faixa dos 23,20, né? E o GPA3 fazendo o pullback do rompimento do topo histórico. Inclusive esse papel finalizou hoje uma operação de compra de FR2, que a gente abriu na quinta-feira. Então tem coisas boas e mais claras a serem trabalhadas do que o índice, mas o índice está particularmente difícil. Os detalhes dessas operações estão dentro da parte fechada do LS Análise. Tá? Então, vamos continuar dando uma olhada aqui no índice Bovespa. Então, aumenta as chances de ter um movimento de alta. É importante que a gente tenha a superação da máxima de hoje e uma melhora no volume. Tá? E se o mercado conseguir romper esse topo anterior, acho que as coisas ficam mais claras. Lá fora, eu vinha dizendo que o mercado americano seria um bom driver para nós. Tá? Especialmente o gráfico do índice Dow Jones, se ele conseguisse romper essas mínimas aqui. E na sexta-feira, apesar do candle cheio de sombras, o índice Dow Jones conseguiu romper essa região, indicando para mim um movimento corretivo em busca do fundo do mês de agosto. Tá? E eu mencionei para vocês inúmeras vezes que, na minha leitura, se o mercado chegasse aqui, era fácil ele romper essa região e as coisas irem ganhando significado. Né? Mas o mercado hoje apresentou um bom movimento de alta, tá? Meio que negando esse movimento, mas não completamente, porque o ponto onde fecha o gráfico do Dow Jones está em cima da média móvel de 20 períodos, está em cima desses fundos, ou seja, tá um cenário realmente complicado aqui. Eu só apostaria realmente na alta do mercado americano a partir dessa bagunça que a gente tem aqui, tá? Num claro rompimento do topo histórico. Antes disso, tá muito roleta aqui. Tá bem complicado. Tá? Então, se o mercado americano romper aqui, as coisas clareiam para o cenário de alta, e quando isso não acontecer, a gente fica nesse cenário difícil. Que é típico do mês de agosto, mas está quase acabando. Falta mais 2 dias aí. O S&P 500 futuro ensinou para nós o rompimento de uma cunha, não deixou claro o rompimento ainda, mostrou força no rompimento da sexta-feira, então foi um rompimento desconfortável e hoje reagiu em alta. Também é um gráfico que para mim tá bem complicado. E
O que ele pode nos mostrar aqui? Bom, o rompimento desse fundo volta a dar peso a uma hipótese baixista e o rompimento da máxima histórica indicaria que esta cunha aqui falhou. Então isso seria um sinal altista. Mas realmente está bem difícil. E bem errático também os movimentos. Vamos pegar o mini índice agora. Esse é o gráfico do mini índice na periodicidade diária. Então a gente percebe aqui que o mini índice chegou a transitar acima destas máximas, mas não dá para dizer que rompeu. Tá? Mas é também aí uma barra mais direcional. Se tiver a confirmação pela superação da sua máxima, as coisas podem, enfim, fluir. Tá? Não acho que a gente tenha um sinal muito forte aí. Não acho. Então não me parece que nós tivemos a definição ainda. E para mim tanto faz se o mercado subir ou cair. Eu só queria que ele assumisse uma posição, uma direção e fosse embora. Tá? Eu preferia até, na verdade, o movimento corretivo. Acho que teria mais surgimento de oportunidades caso o mercado viesse para baixo. Agora, vamos olhar o intraday. O nosso fechamento da sexta foi aqui. Tá? Então, o mercado subiu forte na sexta, depois caiu com violência e no final das contas parecia, né, que ia ficar abaixo dessa região. Não foi o caso, voltou para dentro e pode ter sinalizado, então, podia ter sinalizado um rompimento falso essa região aqui. E a gente sabe o que acontece com esses rompimentos falsos. Tá? A gente vem tendo uma série infindável de rompimentos falsos ao longo desses últimos, 40 dias. Tá? Assim como nós tivemos aqui, que levou o mercado para cima. Tá? Assim como nós tivemos aqui, que levou o mercado para baixo. E considerando esse canal de baixa e o fato de a gente ter tido esse rompimento falso, a gente está dentro, assim, na metade da amplitude desse canal de baixa. O que poderia acontecer? Se o mercado desse algum sinal altíssimo no pregão de hoje na abertura, a gente poderia esperar um movimento de alta em busca desta LTB. Tá? Se o mercado já abrisse baixista, tá, e gerasse algum setup, então na ponta vendedora, poderíamos ter esperança do rompimento desta linha de retorno e assim o surgimento de um período um pouco mais direcional de mercado. Tá? A abertura de hoje foi morna, até rompeu a linha d'água, não confirmou e fez este quase Twin Towers. A gente já tentou uma venda aqui acreditando na frustração do rompimento da linha d'água. Nós fomos estopados. Tá? E o mercado foi subindo sem abrir espaço para entrada dentro do modelo que a gente segue. A não ser uns 5 minutos, o mercado foi subindo e chegou naquela região que a gente imaginava como alvo. Tá? Deu um sinal de venda, a gente tentou a venda aqui e o mercado acabou nos estopando nesse ponto e aqui a gente ficou de fora. Tá? Então parece que o mercado rompeu, mas até o fechamento que nós tivemos, o mercado voltando para um patamar de preço que deixa as coisas inconsistentes. O mercado fica em cima do muro, então aqui pode ter sido um rompimento falso, assim como esteve aqui. Então não está descartado para mim a hipótese do mercado amanhã devolver todo esse movimento de alta que apresentou hoje. Tá? Vamos ver o que o mercado vai apresentar amanhã. Pro lado que for, a gente opera. A gente corre o risco de novo, então, estar desenhando um padrão de alargamento. Então o mercado tem estado bem complexo. Bom, e o dólar? WDU16 superou a máxima da sexta-feira, para mim sinalizando então, dando uma indicação de rompimento de pivô de alta, confirmação desse rompimento que foi meio tímido. Tá? O movimento do dólar foi de uma queda intensa, mas que o volume não confirma muito. Tá, então o volume não foi legal. A operação de compra continua válida. Esse candle até pode ser entendido não exatamente como um Twin Towers. Eu não acharia errado, tá,
ajustar o stop de imediato para mínima desse candle aqui, mas eu preferiria cair fora da posição se no intraday a gente tivesse realmente algum setup vendedor que indicasse movimentação abaixo desse ponto aqui, que é um ponto crítico no intraday. Reparem que o dólar rompeu essa região, confirmou esse rompimento hoje, acabou gerando um rompimento de linha d'água, o qual teve a operação. Houve o rompimento dessa zona da cabeça do que era a cabeça do pivô no intraday, né? Houve o rompimento no intraday do que era a cabeça do pivô no gráfico diário, o rompimento da retração de 0,182, o que indicava o teste da retração de 0,68 e as proximidades da média móvel de 200. Né? Então a gente estava imaginando o alvo por aqui. O mercado fechou em cima desse ponto. Então, eu acho que é até bem possível, se o mercado abrir num movimento de queda, ele rapidamente para cima. Tá? Então não acho que seja um momento para ajustar um stop já de imediato, mas sim talvez eliminar uma posição comprada no dólar caso ocorra aqui um setup claro de venda. Tá? E por que eu digo isso? Porque quem já fez o nosso treinamento sabe que uma vez que o mercado rompe, tá? Quando o movimento seguinte a um candle forte na direção oposta, idealmente com volume, eu já ajusto o stop imediatamente para a mínima ou para a máxima daquele candle. Então seria mais ou menos o caso aqui no dólar, mas eu não estou muito confiante. Eu trabalharia o intraday ainda. Tá? E o juro, dei um F19, rompeu esta cunha, indicando alta em busca do topo do finalzinho de julho, pelo menos, no curto prazo. Esse rompimento também foi um rompimento de pivô, ele foi confirmado pela movimentação de hoje. A gente também tem um candle feio, mas que também não indica aí a finalização de um eventual trade que o sujeito possa ter feito, porque um pullback na cabeça do pivô é natural. Tá? Então, se foi feito o trade, acho que tem que ficar com o stop original. E é isso, pessoal. Mercado difícil. Torcer para o mês acabar logo e começar um mês de setembro mais fácil. Fico por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.